Hoje nós vivemos num mundo de opinadores. Todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Eu me abstenho muitas vezes de opinar sobre aquilo que eu não entendo, sobre aquilo que eu não sei. E às vezes opino e digo, olha, mas isso é apenas uma opinião, eu não tenho conhecimento profundo para discutir tal assunto. Então, por exemplo, aqui na Assembleia nós temos vários médicos, tem o Dr. Hudson, tem o Dr. Maneri, tem o Dr. Hércules, o Dr. Rafael Favato, que eu posso, por exemplo, criticar a política de saúde pública do Brasil, do Espírito Santo, enfim. Mas eu não tenho como discutir com, por exemplo, o Dr. Hudson, que se faz presente aqui, qual é a melhor forma de tratar um paciente, qual é a melhor forma de encaminhar um tratamento, qual é a melhor forma de um hospital atender, porque eu não sou autoridade no assunto, não sou profissional do assunto. Agora, eu sempre digo que na educação, assim como no futebol, se diz que no Brasil você tem 200 milhões de técnicos de futebol, todo mundo entende de futebol. Na educação é mais ou menos assim também. No Brasil parece que nós temos 200 milhões de entendedores de educação. Todo mundo dá opinião sobre educação, todo mundo sabe qual é a melhor forma do professor ensinar, todo mundo sabe como uma escola deveria funcionar, todo mundo sabe qual seria a melhor alternativa para a política educacional. E aqueles que mais deveriam opinar, né, e serem ouvidos, que são aqueles que estão dentro das escolas, os profissionais da educação, esses raramente são ouvidos. Ou melhor, nunca são ouvidos. São sempre impostos a esses profissionais que cumpram as metas, as regras, as leis, os decretos, os currículos e por aí vai. Toda vez que a gente fala de educação, é algo extremamente complexo, porque uma pessoa acha que, por exemplo, ser professor, basta que você chegue na sala de aula, abra o livro, fala para o aluno onde está a página, exercício que tem que se fazer, porque qualquer um pode ser professor, sem levar em consideração toda a formação que um profissional assim precisa ter, né? E quando ele vai para a sala de aula, o quão preparado ele deve estar. E quando muitas vezes eu digo aqui e venho brigando pela educação, a minha questão com a educação é uma questão de 35 anos da minha vida dedicados à educação. Não é uma bandeira política, eu não uso a educação politicamente, nunca usei. E quando falo com conhecimento de causa. Então ontem e hoje voltei a falar sobre esse assunto. Quando se fala do fechamento de uma escola, de uma turma, de um turno, na cabeça de quem não entende a educação, isso é muito fácil. Tipo assim, eu posso fechar essa escola porque tem vaga na outra. Eu posso fechar essa escola porque eu posso levar esses alunos para daqui a 5, 10 quilômetros e vai ficar tudo bem. Quem entende de educação sabe, quem é professor de fato sabe que, por exemplo, dentro de uma mesma escola, se você tem turmas de manhã e de tarde, e você for transferir, por exemplo, 2 turmas da manhã para o turno da tarde, isso pode ter um reflexo extremamente negativo para parte desses alunos. Primeiro, a logística desses alunos, como eles chegam na escola, por que eles estudam de manhã, etc. Segundo, a adaptação desses meninos em outro turno. Isso já é um problema. Quando você tem que transferir alunos de uma escola para outra, tanto pior. Porque primeiro você teria que fazer um diagnóstico para saber quantos daqueles alunos efetivamente podem ir para outra escola. Isso seria fundamental. Isso seria fundamental. E a partir daí, por exemplo, se eu tenho 500 alunos numa escola, esses 500 alunos vão ter que se mover para outra escola, vamos imaginar que 50 alunos ali não vão poder. Quer dizer, a grande maioria vai, mas 50 alunos terão problemas sérios e não vão poder ir para lugar nenhum, vão ter que parar de estudar. A responsabilidade é do Estado de fazer isso. E se um aluno tiver dificuldade, o Estado tem que se virar para dar condições a ele. Porque todo o arcabouço legal que rege a educação brasileira, ela é muito clara. É a obrigação do Estado oferecer educação de acordo com as condições do aluno.
Em lugar nenhum está dizendo, presidente, só para terminar, assim que o senhor tenha paciência, só para eu terminar. Em lugar nenhum está escrito que a educação será oferecida de acordo com as condições do município, do estado ou da União. Está escrito que a educação será oferecida de acordo com as condições do aluno. Portanto, o diagnóstico, quando se fecha uma turma, um turno, uma escola, o diagnóstico prévio ele é fundamental. Sob pena da gente continuar vendo no estado do Espírito Santo o crescimento de alunos fora da escola. Não adianta propagandear IDEB, que é uma coisa que só para quem entende de educação, para saber o quanto esse índice pode ser importante, mas o quanto ele mascara realidades para se discutir isso. Então não adianta propagar enquanto nós vemos aquilo que se faz efetivamente com a educação. Além do mais, é sempre bom não esquecer que o IDEB no Brasil, no caso do ensino médio principalmente, nós temos 27 IDEBs diferentes nos estados e no Distrito Federal. Se isso fosse 27 alunos, estariam todos reprovados, porque todos têm média abaixo de 5. Então, assim, não há motivação nenhuma também para essa propaganda toda, porque um IDEB de 4,8, 4,9 continua sendo um IDEB ridículo também. Muito obrigado, presidente.